Fala pessoal, olha eu aqui mais uma semana no G1 Explica. O tema dessa semana é muito importante. O assunto é racismo estrutural. Então, você já passa esse vídeo para os seus amigos, para sua família, compartilha nos seus grupos, nas redes sociais e, claro, não se esquece de deixar o seu like no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Combinado? Seguinte, como eu disse para vocês, o tema dessa semana é racismo estrutural. Muito provavelmente você já ouviu essa expressão, mas eu te pergunto, você sabe o que é? Quem vai explicar pra gente é a Noemi Santos da Silva, que estuda e trabalha com esse tema. Noemi, o que é o racismo estrutural na prática? O racismo estrutural é quando as pessoas negras elas se veem rodeadas de empecilhos para alcançar determinados postos, frequentar determinados espaços. É como se a hierarquia da sociedade fosse claramente desenhada para essas pessoas, preterindo que elas estejam em determinadas posições sociais, né? Por exemplo, é muito comum a gente naturalizar que existirem as pessoas negras em cargos mais inferiorizados socialmente, né? Mas sempre quando alguma pessoa negra alcança determinado posto, isso é visto como algo excepcional. E Noemi, pelo que você mesma acabou de falar, essa estrutura vem dos tempos da escravidão, né? Então não tem como a gente falar do agora sem citar a nossa história. A abolição, ou seja, o fim da escravidão, aconteceu em 1888, 134 anos atrás. E aí eu queria que você explicasse pra gente como foi essa transição de trabalhos forçados e tortura para a liberdade. Então, essa transição ela foi feita de forma muito lenta, né? E carregando uma série de heranças do período de escravidão, a começar pela violência, pela ausência de direitos básicos, né? Então, essas pessoas que atravessaram esse período de transição, elas não tiveram uma transição imediata. Por exemplo, muitas vezes elas trabalhavam ainda para os antigos senhores, elas tinham as relações de dependência para os antigos senhores e, ao mesmo tempo, elas não usufruíram de acesso a direitos básicos, como a terra, a educação, a trabalhos dignos. Então, tudo isso acabava ajudando a manter o mesmo quadro social de antes. E depois de todo esse contexto, você pode estar pensando, poxa, Gabi, que relação tem tudo isso com 2022? O Brasil mudou tanto. E eu te respondo, tem muito. Quer ver? Em 2022, mais precisamente no dia 2 de fevereiro, um homem, o Durval Teófilo Filho, foi morto a tiros na porta do condomínio dele, onde ele morava com a esposa e uma filha de 6 anos no Rio de Janeiro. Ele foi baleado por ter sido confundido com um bandido. E isso, gente, são palavras do próprio atirador, um sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra. Em São Paulo, no dia 30 de novembro, um jovem negro foi algemado e puxado por uma moto da Polícia Militar. E isso, gente, não acontece só no Brasil. Em 25 de maio de 2020, o americano George Floyd foi asfixiado por cerca de 9 minutos por um policial branco. A morte dele provocou manifestações antirracistas pelo mundo inteiro. E esses são casos, gente, que se tornaram grandes, ganharam repercussão nacional ou até global. Mas como a gente falou, o racismo está na estrutura da sociedade. Então, ele está no dia a dia. Uma pesquisa de 2019, pré-pandemia, mostra que as pessoas brancas ganham até 68% mais do que as pessoas negras aqui no Brasil. E desde o começo da pandemia, a gente tem vivido uma crise de saúde e econômica, né? Aumentou o número de brasileiros abaixo da linha da pobreza. E quem foram as pessoas mais afetadas por essas crises? Os negros. E isso, gente, não sou eu quem está dizendo. São os dados oficiais. E o que explica que os pretos foram os que mais morreram por Covid e os mais afetados pelo desemprego no Brasil. E segundo as pesquisas, as principais causas são acesso desigual ao sistema de saúde, racismo, desigualdade social e impossibilidade de se isolar. Noemi, a gente viu que mesmo depois de estar colocado no mercado de trabalho, as pessoas pretas enfrentam outras dificuldades, como a disparidade salarial. A lei contra o racismo e a educação são fundamentais, né? Mas elas são suficientes? O que mais precisa ser feito para combater essa estrutura? O que eu acho que pode melhorar, né, e que acaba
ajudando, né, na mudança desse quadro é melhorar a conscientização das pessoas, né? Melhorar, inclusive, o acesso à educação, ter acesso à educação, uma educação de qualidade e a um conteúdo de qualidade sobre a história, sobre a conjuntura, né, que forma a nossa sociedade, é uma saída, uma ferramenta importante, né, para que essas pessoas elas passem a desnaturalizar o fato de que o racismo é possível, né, pagando salários menores, né, ou de outras formas, né. Falta melhorar também a representatividade negra em espaços de privilégio, né, e de visibilidade, para que essa desnaturalização ela ocorra de fato. E não é só no mercado de trabalho que existe essa estrutura, viu? Foi esse racismo que fez com que, durante anos, a capoeira, o rap e o samba fossem crime. E em 2017, por exemplo, teve um projeto de lei tentando criminalizar o funk como um crime de saúde pública. E o que o funk, o rap, a capoeira e o samba têm em comum? São elementos ligados à cultura negra. Isso, gente, sem falar da intolerância contra as religiões de raízes africanas, como a Umbanda e o Candomblé. E olha, nem mesmo os negros que estão no topo em suas áreas, os mais bem-sucedidos, estão imunes ao racismo. Se a gente olhar para o futebol, mesmo os mais famosos e competentes jogadores ainda são vítimas do racismo. Como esquecer, gente, do goleiro Aranha, Neymar, Daniel Alves, Xinga, Arouca, Roberto Carlos, Diego Maurício, Gabigol e tantos outros nomes? Bom, eu também chamei o Júlio César Santos, que trabalha com esse assunto, para explicar para a gente alguns pontos sobre isso tudo. Júlio César, me diz uma coisa. Como é possível mudar essa estrutura que acaba beneficiando os brancos? E aí a gente está pensando em ações micro e nas macro, o que pode ser feito para buscar uma equidade? É fundamental, quando falamos em questões micros, que cada um de nós reconheça em si de que forma materializa a discriminação racial na sociedade brasileira. E digo isso em pequenas situações, quando você está em uma roda de amigos e alguém tem uma atitude, uma fala racista, é preciso que essa pessoa seja repreendida logo na sequência da situação, demonstrando a importância de respeitar a diversidade racial do nosso país. E quando nós falamos de questões macros, nós temos que lembrar tanto a questão subjetiva de cada um de nós, mas também a importância das instituições criarem políticas e protocolos que respeitem e valorizem a igualdade de oportunidades. Um exemplo, quando nós falamos do sistema de justiça, é cada vez mais importante que os protocolos de segurança trabalhem e valorizem a diversidade racial, que a pessoa negra tenha a presunção de inocência, não a presunção de culpa, como nós estamos tendo nos tempos atuais. É fundamental também que todos nós aprendamos a consumir produtos da população negra. E quando eu falo em produtos, são as literaturas criadas pelos negros, são os produtos que são comercializados pela população negra em geral, a questão audiovisual, filmes, músicas, para que nós possamos cada vez mais não termos apenas uma base eurocêntrica no Brasil, mas também uma cultura afrocentrada. Nós que somos 56% da população negra, não podemos apenas consumir produtos a partir de um olhar da cultura branca. É preciso que a cultura negra, essa diversidade, contribua também para a realidade da sociedade como um todo. Ou seja, é um trabalho conjunto de sociedade, principalmente dentro do governo, criando políticas públicas que valorizem a população negra em geral. E, Júlio César, qual é o papel da pessoa branca nessa desconstrução? É fundamental, cada vez mais, a população branca compreender quais são os privilégios que elas estão contempladas. Desde o momento de não sofrer uma abordagem violenta da polícia como um todo, desde o momento de ser privilegiada nas situações de consumo, ou seja, na estrutura social da nossa sociedade. E é fundamental, cada vez mais, o campo do conhecimento. Estudar escritores negros, ter outras matrizes de conhecimento. A gente pode perceber isso até mesmo no Big Brother que vem acontecendo agora. Constantemente, pessoas brancas procuram pessoas negras para compreender um pouco melhor. Mas isso tem que começar na base, desde o ambiente da educação primária, passando pelos demais
anos do conhecimento da vida social como um todo. Então, é fundamental que as pessoas brancas, individualmente, possam observar o que podem fazer para contribuir com essa luta social antirracista no Brasil. Pessoal, vocês viram, o racismo, ele tá presente no nosso dia a dia. E negar isso é adiar a mudança. Afinal, a gente só consegue mudar aquilo que a gente reconhece. E é aí que entra a nossa parte. E tem muita coisa pra gente reconhecer, aprender e mudar. Por isso, leiam, assistam e se informem. A gente não pode deixar para discutir desigualdade racial só no mês de novembro, no mês da consciência negra ou quando os casos ganham grande repercussão. Bora, que esse caminho é longo e a gente precisa começar logo. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo grande e até a próxima.